Você que está aí que não se perdoa, não se perdoa porque deu um beijo torto em alguém, não se perdoa porque fez alguma coisa errada anos atrás na sua vida, não se perdoa porque ninguém deixa você se perdoar, não se perdoa porque disseram em algum ambiente religioso que o seu pecado não tem perdão, e é apenas uma maldade dos que assim dizem contra você, porque não conhecem nem o amor, nem a loucura da misericórdia do Senhor, que vai de eternidade a eternidade. O Senhor lhe foi favorável, atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino, voltou para casa. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. E aí depois disso ele tomou todas as providências diferentes que ele não tinha feito da vida. Derrubou os Balaíns, limpou tudo, deu fruto digno de arrependimento até o último dia da sua existência. Agora, esse lugar passou a ser chamado de inferno, de Vale de Inom, que é Ge-Inom, significa só Vale de Inom. Mas nos dias de Jesus, o lugar carregava essa pecha, por causa do que Manassés tinha feito aqui. E porque virou um lugar de despacho, virou um lugar de macumba, virou um lugar amaldiçoado. Quem passava ali em cima dizia: ali é o lugar da maldição. Olha como é lindo o lugar da maldição. Não é uma maravilha? Mas caiu na categoria arquetípica do lugar amaldiçoado. E nos dias de Jesus, o lixo da cidade era queimado aqui. Então todo o lixo de Jerusalém era trazido para o lugar onde já se tinha feito no passado essas maldades que tinham ficado no inconsciente coletivo da população. Aí o lixo da cidade era queimado, subia fumaça daqui de dia e de noite, aquela fumaceira. Quando Jesus falou de inferno, ele usou essa imagem aqui, do Vale de Inom. Daí, a transliteração de inferno no Novo Testamento, frequentemente vem com a palavra chamada Geena, que nada mais é do que uma compactação de Ge e No. As línguas mudam com o passar do tempo, vão ganhando aspectos sucintos. Na maioria das vezes as línguas diminuem, ao invés de ampliarem-se, elas encolhem-se. Então, como tinha memória das maldades de Manassés, depois virou o lugar da lixeira, aonde o fogo não apagava. Lembra que Jesus diz em Marcos? No inferno, aonde o fogo não apaga e o verme não morre. Ele estava falando de Geena. Cuidado para você espiritualmente não cair no Geena, Ge-Inom. Não porque o lugar fosse bonito como hoje é, mas porque nos dias dele era a simbolização arquetípica do que vinha desde os dias de Manassés e que tinha ganhado a concreção de ser a lixeira da cidade. O lixão onde o fogo não apagava e o verme não morria. Então ele está usando um exemplo que qualquer pessoa em Jerusalém poderia entender. Cuidado para que a sua vida não se abisme numa existência assim, desse tormento sem fim, dessa angústia que não cessa. Agora, ele diz: aonde o fogo não se apaga para sempre, aonde o tormento não tem fim. É daí que vem a nossa ideia de inferno eterno, de inferno que não acaba. O cara que cai lá está ferrado para sempre. Vem dessa compreensão profundamente equivocada. Porque lembram-se
lembrem-se de que o que se diz e o que se repete no Velho Testamento é que a misericórdia de Deus vai de eternidade a eternidade. Ora, se o inferno durasse uma eternidade, a misericórdia de Deus vai de eternidade a eternidade. O inferno não. O inferno não tem a longitude da misericórdia de Deus. Se o inferno tiver a mesma longitude da misericórdia de Deus, Deus e o inferno são do mesmo tamanho. É isso que a religião não quer pensar sobre hipótese nenhuma, porque a religião se alimenta de um inferno que não tem cura. O inferno é algo real. O inferno é uma necessidade filosófica do livre-arbítrio. Quem quer que venha advogar a tese de que em Cristo Jesus nós temos a era do universalismo, ou seja, todo homem está salvo, querendo ou não querendo está salvo, é um idiota. Porque isso viola a liberdade humana. Eu tenho o direito de não querer Deus. Esse é o peso da minha responsabilidade. Eu tenho a escolha de dizer te odiarei com toda a minha força, como eu tenho a escolha de dizer eu te amarei com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com todo o meu ser, com tudo que eu sou. O impacto da liberdade carrega essa ambivalência. Eu posso decidir para a vida eterna em Cristo, tanto quanto eu posso decidir a minha própria perdição e escolher o meu caminho e não viver a crise bendita de Manassés, que foi um bem-aventurado. Ele podia ter continuado recalcitrante, mesmo na Assíria, mesmo na prisão, abominando a Deus, a casa do seu pai, as misericórdias divinas e tudo mais, e escolher morrer naquele estado. Aí você diz, mas então se morrer naquele estado está perdido? Ninguém sabe o que é a morte, minha gente, ainda. A gente tem experiências de EQM acontecendo para todo lado, cada vez mais constatáveis, cada vez mais cientificamente estudáveis, cada vez mais incontestáveis por quem vem estudando isso há décadas seriamente. Ora, a gente sabe como há milhares de testemunhos de gente que tem o coração parado, o cérebro para, os eletrodos fazem flatline, o cara sai do corpo, olha o corpo de fora, vê família chorando, médicos tentando desfibrilá-lo, toda a ação, sai do lugar, vê o hospital de cima. Tem casos de gente que vê acidentes que aconteceram na esquina, que saem e vão longe vendo o que estava acontecendo simultaneamente, em algo que não dá para ser uma interpretação de natureza subjetiva, como se apenas uma residualidade psíquica tivesse permanecido nele, montando na subjetividade aqueles cenários. Cada vez mais a medicina está estudando a objetividade dos experimentos de consciência, muito para além e para fora da subjetividade do corpo. E são quantas as histórias de gente que diz que mergulha no inferno, com todas as agonias do inferno. Aí o cara lembra do pai, lembra da mãe, lembra do amor, lembra da justiça, passa todo o filme da existência dele, todas as oportunidades do bem que ele jogou fora, todas as chances de amor que ele desprezou, todas as palavras de sabedoria que ele rejeitou. E o coração cai numa angústia arrependida pós-mortem, com óbito na mão. Tem gente que tem voltado disso
Não 6 minutos depois ou 8 minutos depois, mas horas depois. Assustando todo mundo. E aí de repente há uma invasão de luz. E diz, olha, se a tua consciência percebeu esta maldade, tu tens as chances de voltar agora para viveres uma nova realidade. E todos eles voltam e nunca mais se tornam os mesmos nas suas existências. Nunca mais. Então até aquilo que a religião, na sua burrice, porque a religião é mais burra do que essas pedras, na sua burrice determina como dogma final, tipo, recebeu um atestado de óbito, coração parou, ficou descerebrado por um instante, morreu, é ainda um limite absolutamente tosco, em relação ao qual a misericórdia de Deus se extrapola, porque se ela vai de eternidade a eternidade, o que é a sensação, a cessação imediata de reflexos físico-orgânicos, psíquicos, para determinarem até onde Deus pode ir, aonde Deus pode não ir. Quem foi o porteiro que disse que dali a graça de Deus não passa? Aquele que disse eu sou a porta, é que sabe até onde ele vai, com quem ele vai e de onde ele tira as pessoas. Aí você diz, significa dizer então que todo mundo que cai no inferno vai sair do inferno? Não. Tem gente que é tão filha do inferno. É um mistério, Paulo chama isso de mistério da iniquidade. Se torna um com Satanás. Porque se tem alguém que crê em Deus e treme, como diz Tiago, é o diabo. Mas não se converte. Não muda. Há humanos que se fundem com o espírito de Satanás tão profundamente que mesmo diante da luz, eles odeiam a luz. Eles amam as trevas. É algo estranho, é inconcebível para a minha mente, para a sua mente. Mas é um fato da liberdade humana, a possibilidade de que o indivíduo se identifique com a morte para a eternidade. Aí você diz, então, Deus consente que alguém fique de eternidade a eternidade sofrendo, sofrendo, sofrendo. Ora, eu estou lhes dizendo, é a minha fé, e a minha fé, me julguem, eu sou o herege com toda a alegria do mundo. É a heresia pela qual eu quero pagar o preço até o fim da minha vida. É como eu entendo o Evangelho. Eu creio que para além do limite dos umbrais determinados pela religião e não por Deus, porque não há esse limite estabelecido em nenhuma fala de Jesus, nem no Novo Testamento, é só um dogma religioso católico comprado pelos protestantes e por outras religiões da terra. Mas aquele que é a porta é que sabe até onde ele vai e até onde as pessoas entram e saem, acham pastagem. Ninguém mais sabe. O que eu estou lhes dizendo é que tem gente que cai no inferno. E no inferno se arrepende. E do inferno é tirada. Agora ninguém brinque com isso. Porque ninguém sabe quem se arrepende e quem não se arrepende. Por que se arrepende e por que outros não se arrependem. Agora Jesus conta histórias nas parábolas dele que designam 3 tipos de inferno. Prestem atenção nisso. Porque eu quero terminar em 20 minutos no máximo. 3 tipos de inferno. O primeiro é aquele que Jesus diz que, por exemplo, em Mateus 18, aquele credor incompassivo, que não perdoou o seu próximo, ele que tinha sido perdoado do imperdoável, que não tinha como pagar o seu senhor, e disse, por favor, perdoa-me, perdoa-me, eu tudo te pagarei. E o Senhor, sendo misericordioso, o perdoou de toda a sua dívida. E ele saiu dali e encontrou na antessala do rei alguém que devia a ele menos que o dízimo
do que ele tinha sido perdoado. E o cara voltou-se para ele e disse: olha, eu estou ainda te devendo, me perdoa. Me perdoa e eu tudo te pagarei. E ele, que tinha sido perdoado do impensável, esganou o outro pelo pescoço e disse: desgraçado, não te perdoo não, vou botar na prisão a ti, teus filhos, tua mulher, todo mundo, tu não sairás de lá até que me pagues o último centavo. Naquela parábola, o que se diz? Que os que observaram tanto o perdão da graça, do favor imerecido, do perdão inconcebível que ele tinha recebido lá dentro, e que agora viam que diante de uma coisa mínima ele não conseguia transferir a graça que recebera, não conseguia aplicar no outro a bondade da qual ele fora objeto. Ao contrário, se tornara o diabo inquisidor perverso do seu próximo. Esses que viram reportaram ao rei, e ele foi chamado de volta. E o que o rei disse? Lançai-o no cárcere, porque ele ficará lá até que, olha como tem um fim esse negócio, até que pague o último centavo. Foi a Reforma Protestante que não quis lidar com essa questão, porque os católicos tinham acabado de inventar o purgatório, as indulgências. A Universal do Reino de Deus tinha chegado lá e estava vendendo purgação pós-mortem. Por isso eles não querem nem ler esse texto com a simplicidade com a qual Jesus conta a história. Parece uma heresia, mas tem um até que. Um até que. Um até que. Até que é relativo, até que é temporário, até que alude com a possibilidade de uma reflexão conversível na consciência, até que pague o último centavo. Ele escolheu não ser generoso, escolheu não viver da graça, do favor imerecido, então ele vai viver os rigores do até que, os rigores da lei. A consciência dele vai provar a escolha que ele fez. Até que. E como é que Jesus conclui? Está lá em Mateus 18. Assim também o vosso Pai Celeste, o meu Pai Celeste, não é o vosso. Ele chama isso para ele. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes a todos aqueles que vos devem. Porque todos nós temos recebido só graça, perdão, misericórdia. Quem recebe graça e não transfere graça, se torna filho do inferno, vai viver o até que. O até que. Quem não quer viver o até que, recebendo graça hoje, transfere graça para todos. Sendo perdoado hoje, perdoa a todos. Vai com Jesus para a cruz, perdoado, e diz com ele: o mundo inteiro está perdoado, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, assim como eu, na minha ignorância, não sabia o que fazia, mas fui acolhido pela tua graça para repetir essa atitude. Do contrário, eu me torno um filho do até que. Mas o até que tem um fim. Seja um fim de um modo ou seja um fim de outro modo, mas ele tem um fim. Tem uma segunda perspectiva de inferno, que é aquela que Jesus diz, onde o bicho não morre e o fogo não se extingue. E ele chama isso de inferno eterno. Contra o inferno eterno tem a misericórdia de Deus, que vai de eternidade a eternidade. O inferno é uma eternidade. A misericórdia de Deus é de eternidade a eternidade, de eternidade a eternidade. A eternidade não é uma medição de tempo. A eternidade não tem nada a ver com espaço-tempo. É que nós somos filhos da contingência corpórea do espaço-tempo. Então eu olho para frente e digo, quem sabe, se eu tiver saúde, eu viva mais 20 anos, 15 anos. É o espaço-tempo.
A gente pensa na eternidade assim, como uma espécie de espaço-tempo ad eternum, infinito, sem parar jamais. Mas a eternidade não tem nada a ver com o espaço-tempo. A eternidade pode durar um átimo. A eternidade cabe num bóson de Higgs. Porque ela não tem nada a ver com espaço, nem com tempo, nem com partícula subatômica, nem com linha do tempo, linearidade espaço-temporal. A eternidade não sabe o que é passado, nem presente, nem futuro. A eternidade é. Por isso é que Deus, que é o único eterno, nele, passado, presente e futuro estão acontecendo simultaneamente. Eu estou falando aqui e digo, Abraão viveu há 4.000 anos atrás. Em Deus, Abraão está vivo hoje. Isaac está sendo imolado ali no Monte Moriá. A cruz está sendo erguida no espaço-tempo. Fora do espaço-tempo, na eternidade. No espaço-tempo é que ela tem 2.000 anos. Na eternidade, ela nunca deixou de ser. Nunca deixará de ser. O Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do espaço-tempo. É verdade que o que eu estou dizendo aqui para vocês, para uns é incompreensível. Para quem estuda um pouquinho de física, isso é muito mais compreensível. Para outros parece uma loucura, um delírio meu. Caio, as muitas viagens a Jerusalém te fazem delirar? Não! Um dia vocês vão entender o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que até a eternidade do inferno, que a gente só compreende com categorias espaço-temporais, não tem nada a ver com espaço-temporalidade, porque eu não sei o significado da eternidade, nem você, nem Platão, nem Sócrates, nem Calvino, nem ninguém, nem os físicos mais avançados, nem Einstein, ninguém sabe o significado dela. Ela cabe no nada. E tudo cabe nela. De modo, meus amigos, que esse lugar onde o verme não morre, aonde o fogo não apaga, o inferno eterno, não é uma categoria geográfica, não é uma categoria localizável, não é uma categoria espaço-temporal, é o não categorizável, é o não localizável, é o não temporalizável. Por exemplo, eu já estive no inferno muitas vezes. Você não? Eu já estive. Eu conheço o inferno. Aqui. Alguns dos meus infernos duraram meses, ou até anos. Alguns dos meus infernos duraram segundos. Os mais pavorosos de todos foram os que não são medidos em tempo e nem espaço. São aqueles cuja agudeza de angústia eu não posso nem lhes contar como foi que me visitaram. Infernos. Mas o inferno existe. Tanto é que existe que eu o conheço no espaço-tempo. E posso vir a conhecê-lo depois do espaço-tempo, na experiência do meu espírito. O meu espírito hoje está condicionado ao espaço-tempo, ao meu corpo. Está preso aqui. Mas eu não sou um corpo. Eu tenho um corpo. Eu sou um espírito. Vocês estão ouvindo um espírito falar. Que no espaço-tempo é chamado de Caio Fábio. E está com 60 anos. Mas esse espírito aqui foi feito para a eternidade. Deus colocou a eternidade no espaço-tempo em mim.
Você é um espírito que já provou muitos infernos aqui no espaço-tempo. Pode escolher viver infernos depois do espaço-tempo. Mas aí nós somos colocados numa terceira categoria de relação de Deus com o inferno. É aquela que nos é descrita no livro do Apocalipse. Ninguém aqui quer ir para nenhum inferno, assim eu espero, porque ninguém aqui quer viver o inferno no coração hoje. O que eu posso lhes dizer é que os infernos que eu vivi me foram tão insuportáveis que eu peço a Deus todos os dias que eu não cometa nenhuma loucura ou insensatez que me ponha de volta nas experiências daquelas dores indizíveis. E elas ainda são relativas pelo espaço-tempo. Imagina quando você se torna só um espírito sem corpo, provando a dor lúcida da sua própria escolha perversa. Que agudeza de agonia não é essa, que me transcende a possibilidade sequer de imaginar? Aí vem a misericórdia de Deus do até que. E algumas pessoas no processo do até que pagam o último centavo numa lucidez de consciência e dizem: a tua graça é maior do que a minha miséria, tem misericórdia de mim. E ninguém se interponha entre o Senhor e o que acontece entre ele e um homem em qualquer lugar, dimensão ou contingência, no espaço-tempo ou para além do espaço-tempo. Mas há aqueles para quem o até que não chega nunca. São os que se tornaram demônios, diabos, acerca dos quais o Apocalipse nos fala. O que o Apocalipse no final de tudo nos diz? O Apocalipse no fim mata o inferno. Vocês já perceberam isso? Mata o inferno, mas sem universalismo. Com um monte de gente que escolhe se perder por deliberação até o fim. Gente que não se arrependeu no espaço-tempo. Gente que não se arrependeu no até que, depois do espaço-tempo. Gente que continuou filho do falso profeta, da besta, do anticristo, que também é um humano, não esqueçam disso. O anticristo é um humano casado com todo o espírito da iniquidade, impensável, mas é um humano. Mostrando que humanos se endiabram tanto quanto o diabo, ou mais ainda. É anti-Deus, é anticristo, é anti-vida. Se tornam um com a morte. Mas a misericórdia de Deus vai de eternidade a eternidade. Então o que acontece? Esses caras são salvos à força? Ah, não. Senão não precisava ter havido a saga da história humana toda. Bastava que nós tivéssemos sido criados sem árvore do conhecimento do bem e do mal, sem árvore da vida, robôs, androides de coisinhas certas. Desde o Éden. Desde o Éden, robozinhos. Mas Deus não quer robôs. Ele prefere toda a desobediência humana para que dela saia uma escolha lúcida de amor, de liberdade lúcida, do que criar uma infinidade de robôs que nunca amaram, que nunca escolheram, que nunca decidiram, que nunca fizeram coisa nenhuma. A nossa miséria é parte da nossa glória, meus irmãos. A nossa desgraça é parte do nosso galardão. Os nossos pecados fazem parte da superabundante graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A contingência relativa desse existir ambíguo
aonde toda hora um cara de mente do tamanho de uma noz vem e diz assim: Caio, por que se Deus é bom, ele não acaba logo com essa desgraça toda? Eu digo que é para você não se ferrar, seu idiota. Senão você ia junto e eu também. Você não reconheceu ainda que idiotice é uma coisa tão maligna quanto maldade? É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, é a longanimidade, essa chance do espaço-tempo onde a gente vai apanhando, aprendendo. Alguns vão aprendendo enquanto estão aqui, outros só vão no até que. E outros nem depois do até que. Aí o que acontece? Vai haver então uma salvação universalista obrigatória? Não, jamais. É um direito seu virar diabo. É um direito seu abdicar de toda a humanidade, de todo o amor, de toda a graça, de toda a verdade, de toda a justiça. Mas Deus é soberano, é um direito dele também dizer: eu não permitirei que aqueles que não quiseram viver o amor existam contra a vida eternamente. E aí surge o tal do lago de fogo. Já leram? É o lugar da extinção. Da extinção. A misericórdia de Deus, no fim extremo de tudo, extingue a consciência, que deliberou se endiabrar. Até o diabo é extinto ali. Quem é que é jogado para dentro? A besta, o falso profeta e todos aqueles que amaram a mentira, amaram a hipocrisia como ideologia de existência. Está descrito lá. Todos aqueles que amaram a imundícia contra a vida, contra o ser, e perseveraram deliberadamente no dogma do ódio até o fim, são jogados na extinção, o lago de fogo. Tem gente que pensa que é para Deus fazer um caldo de maldade, né? Fazer um guisado. Joga todo mundo ali para ficar borbulhando. E os crentes sádicos, que maravilha! Que guisado! Não, aquele é o lugar da extinção. A misericórdia de Deus dá todas essas chances da consciência até que chega aquele dia em que a extinção acontece. E é um direito dele, porque ninguém existia, é um direito dele fazer inexistir. Vocês hoje aqui estão me ouvindo, tem gente concordando comigo, tem gente que vai pensar até a morte a respeito do que eu estou dizendo, tem gente que vai dizer: esse cara é um delirante. Mas nenhum de vocês vai conseguir dizer que quem está falando a vocês não é um homem que crê na graça de Deus, no Evangelho de Jesus, de todo o coração, e que não brinca com o inferno. Eu conheço o inferno. Eu não quero prová-lo nem 5 minutos na minha existência, nem um outro dia na minha vida. E olha, eu não conheci o inferno quando meu primeiro filho morreu pequenininho, nem quando o Lucas, de 22 anos, morreu. Não foram dias de inferno, fui visitado por glória. Eu conheci o inferno quando eu deliberei pecar. Quando eu amanheci um determinado dia e disse: hoje eu farei isto. Sendo eu quem eu sou, com a consciência que eu tenho, sabendo de Deus como eu sei, se hoje eu farei isso, eu posso, eu quero, eu farei. Aí o inferno se instalou em mim. E eu não quero retornar a ele nem por um átimo de segundo, meus irmãos.